Para falar sobre a relação de Rebecca e Kate em This Is Us. Gente, eu amo muito This Is Us. E assim, essa relação especificamente é uma relação que tem muita riqueza pra ser explorada. Acho que todas as relações da série. Essa semana específica a gente lançou um episódio no Pirapod que fala sobre as complexidades da relação mãe-filha, né? Que é uma relação bem específica, tem algumas especificidades que a psicanálise se propõe a olhar e a estudar sobre. E aí a gente teve um episódio bem voltado pra isso, com muitos relatos, desabafos, desemaranhando pilhas, como a gente costuma fazer. Se você ainda não assistiu, vai lá. Mas hoje eu tô aqui pra falar dessa relação aqui, trazendo um pouquinho da ótica da psicanálise. Ao longo da série, a gente pode ver em diversos momentos como essa é uma relação marcada por muitas projeções, identificações, né? E até a ausência de diálogo, muitas vezes. A gente vê que tem algo que tá ali meio nas entrelinhas, é algo que vai se colocando na dinâmica da relação, mas muitas vezes não é dito. Então, assim, elas aspiram a mesma coisa, né? Ambas querem ser cantoras. No caso, Rebecca, ela canta e canta muito bem, né? E aí, trazendo um pouquinho de Rebecca, Rebecca é aquela mãe perfeita, a mãe idealizada, a mãe que dá conta, né? Dá conta de um trauma. Vai ter spoiler aqui, né, gente? Dá conta de sustentar aqueles filhos diante de um trauma absurdo, né? Da perda do pai, de Jack. A mãe que tem um casamento perfeito, que por mais que tenha diversos problemas, é colocada num lugar extremamente idealizado, utópico. A mãe que é padrão, né, que é magra, que é bonita aos olhos da sociedade. E aí a gente tem Rebecca não, desculpa, a gente tem Kate aqui, que é essa filha que mira nessa mãe, que idealiza essa mãe e que projeta muito dos seus desejos pra si, né, seu ideal de eu, baseado nesse eu ideal dessa mãe. E é interessante a gente pensar também que nessa tentativa de ser essa mãe perfeita, muitas vezes Rebecca, ela tenta chegar... Ai, tô tentando mostrar aqui, Rebecca, ela fica a vida inteira tentando chegar em Kate pra estar ali pra ela como mãe, pra dar o suporte, pra direcionar, pra aconselhar. E ela encontra muita resistência da parte de Kate. Porque é como se Kate estivesse atravessando um processo que a gente chama até de ter que matar a mãe. É um matar a mãe simbólico, tá, gente? Pra que ela encontre algo de si ali, da sua própria individualidade. Então ela sente muita resistência, é uma relação que por mais tenha muito acolhimento, muito amor, e momentos catárticos, assim, onde elas finalmente conseguem se encontrar e se encaixar. Normalmente Kate tá muito nessa posição de defensiva, de resistência, porque ela sente que é, na verdade, um retrato de frustração pra essa mãe. Já que ela luta sempre contra o seu peso, né, tem uma luta constante aí desde criança com o seu corpo. Já que ela tenta ser cantora ao longo da vida em diversos momentos, mas se sabota por medo de se frustrar e, consequentemente, talvez frustrar essa mãe idealizada. Dá pra gente tirar algo disso no campo da fantasia. Porque a gente não fica muito claro se realmente Rebecca tá frustrada com aquilo que Kate propõe e tem a dar ali enquanto filha, enquanto sujeito, né? De certa maneira é como se isso fosse mais uma fantasia que Kate alimenta dentro dela, por ela se frustrar, por não estar à altura dessa mãe perfeita, né? Do que algo de uma rigidez dessa mãe, né? Não necessariamente Rebecca se coloca como essa mãe rígida e crítica. Ela, obviamente, projeta na filha, né? Até porque na psicanálise a gente sabe que quando uma mãe tem uma filha, muitas vezes ela redita o próprio narcisismo do narcisismo daquela criança. Então, claro que ela tá projetando, idealizando, mas ela nunca se coloca nesse lugar de cobrança, nesse lugar, né, de imposição, que Kate atende essa expectativa. Mas Kate recebe dessa forma, né? E como eu falei, ela fica nessa posição meio de resistência, mas muito no campo da idealização e principalmente da fantasia. Então é como se Kate, de alguma forma, ela entrasse num lugar meio de rivalidade com essa mãe, né? Uma relação que tá muito presente algo dessa rivalidade feminina. Então ela se sente julgada, ela se sente criticada por essa mãe. Tem algumas cenas de, por exemplo, quando ela vai cantar pela primeira vez e a mãe vai lá assistir, né? Kate fica se sentindo observada e depois elas têm meio que uma discussão. Porque Rebecca faz algum comentário tipo, eu me lembro da primeira vez que eu cantei em público e tal. E aí Kate já fala, já sente como se ela estivesse fazendo, como se essa experiência fosse sobre ela, né? Sobre Rebecca e não sobre Kate. Então você vê que tem algo de uma rivalidade que se instaura ali, né? Inconscientemente. Mas a gente vai chegando também, a série vai se desenrolando e mostrando quanto ao longo da maturidade, e principalmente quando Kate vem a ser mãe, ela começa a entender um pouco mais desse lugar que Rebecca ocupa, né? Dessas projeções que acontecem e que são naturais, e diálogos extremamente importantes vão chegando aí nessa relação pra quebrar um pouco com toda essa tensão implícita que existe. Porque era como se Kate, ao longo dessa vida adulta dela, antes dela ser mãe, ela ficasse nessa luta constante de separação dessa mãe ideal, né? Que é algo extremamente natural em várias relações mãe e filha, que é essa filha buscando, né, a sua individualidade, constituir o seu eu, mas ao mesmo tempo tem uma parte inconsciente que quer a aprovação dessa mãe, que quer ser vista, ser reconhecida por essa mãe. Então é uma luta interna bem difícil, porque ela fica tentando se afirmar, ela fica tentando se separar dessa mãe, mas constantemente sente a necessidade de voltar para esse lugar, né, de ser olhada, de ser vista, de ser aprovada. Essa cena que eu dei de exemplo, né, quando ela vai cantar pela primeira vez, é algo bem simbólico nesse sentido, né? Ela tá indo em busca da sua própria voz, literalmente e metaforicamente falando também, né, da sua voz enquanto sujeito. Mas, para além disso, existe a voz dessa mãe, né? Existe a ideia de que essa mãe, ali, a observando, precisa aprovar, né? Precisa gostar do que vê.
É como se essa sombra das expectativas de Rebecca estivessem sempre ao redor dela, né? Mas aí, como eu vinha trazendo, esse processo de maturação, esse processo de elaboração pela fala, né, que também é um ponto super importante na série e, obviamente, na psicanálise, né, vai dando lugar para uma outra dinâmica entre elas. E são falas difíceis, são diálogos duros, né, onde Kate traz algo da sua angústia, da sua frustração com essa mãe, né, dessa dor mesmo que ela carrega diante de algumas questões aí nessa relação, e do quanto muitas vezes Rebecca se coloca a escutar sem rebater. Algumas vezes tem algo de uma briga, mas de maneira geral a Rebecca se coloca a ouvir mais, a ser mais empática, a olhar mais pra dor de Kate, o quanto isso é reparador pra essa relação delas, né? O quanto isso vai dando um novo lugar pra uma nova dinâmica. Bom, de maneira geral, essa relação é uma relação riquíssima pra gente explorar todos esses conceitos, né? De idealização, projeção, frustração, expectativas, espelho, narcisismo, mas também um excelente exemplo do quanto a palavra, os diálogos sinceros, a escutativa atenta tem o poder de transformar mesmo relações que sempre foram carregadas por tensões e que podem ser diluídas a partir desse olhar, né, mais compreensivo um pro outro. E vocês, me contem, gostam de This Is Us? Já tinham pensado sobre essa relação? Me falem aqui nos comentários. Beijo!